Bom, dando continuidade ao nosso trabalho com funções, agora a gente vai ver, entender a ideia de domínio e imagem. Olha, toda função de A em B, na verdade, é uma relação binária, certo? Nós acabamos de ver aí no vídeo anterior. Portanto, ela vai possuir domínio e imagem, tá? Domínio, então, vai ser o conjunto, deixa eu destacar ele aqui, vai ser o conjunto D dos elementos x pertencente a A para os quais existe y pertencente a B. Tal que o parzinho ordenado x e y pertence a F. Ou seja, o domínio, então, é o conjunto de partida na função. Tá? Ou, né, como a função, né, a gente deve utilizar todos os elementos do conjunto de partida, o domínio nada mais é do que o próprio conjunto A. Tá? Por sua vez, a imagem, ela é o conjunto, né, que a gente vai chamar aqui de IM, tá? Dos elementos y pertencente a B, para os quais existe um x lá no conjunto A de partida, tal que o parzinho x e y vai pertencer à função. Tá? O que eu quero que vocês entendam é que a imagem ela vai ser um subconjunto do contradomínio. Então lembra que lá quando a gente estava definindo funções, ficou bem claro que, olha, todo elemento do conjunto de partida deve se associar com um único elemento do contradomínio, ok? Mas lembra que teve alguns exemplos que nem todo elemento do contradomínio foi associado, né? Porque para se caracterizar como função, todos os elementos do domínio devem se associar com um único elemento do conjunto B, do conjunto de chegada. Mas nem todos do conjunto de chegada precisa ser relacionados, tá? Então, a imagem nada vai ser do que um subconjunto do contradomínio. Então, a imagem ela está contida no conjunto B, no conjunto de chegada, tá? Um gráfico bem interessante que exemplifica isso seria esse aqui, ó. Imagina que eu tenho uma função, né, de A em B. Percebam que aqui, ó, todos os elementos do domínio estão associados, mas nem todos os elementos do contradomínio se associam. Eu tenho aqui um subconjunto de B, que é o conjunto imagem, ó, onde eles sempre tem um elemento de x que se associa com um único elemento dessa imagem. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, tem que ficar bem claro, no domínio todos os elementos têm que ser usados, no contradomínio nem todos. Aqueles que se relacionaram vão pertencer ao conjunto imagem da função. Ok? Se pensarmos em termos de gráfico, nós vamos ter que o domínio, né, como já mencionamos anteriormente, seria o conjunto no eixo dos x. E a imagem vão ser os números, né, vão ser os valores relacionados no conjunto das ordenadas. E eu vou formar a função com os pares ordenados. Então, o parzinho de menos 2 e 4 aqui desse exemplo, ele me forma um elemento da função. Veja, graficamente a função seria essa linha, ó, que ela vai ser formada pelos infinitos pares ordenados que estão aqui no domínio, que é no eixo das abscíssias, e da imagem aqui nos eixos da ordenada. Tá? Nesse caso aqui, ó, nesse desenho aqui em particular, ó, o domínio seria todo o x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 2 e 1. Sendo 1 aqui, ó, no caso, ó, bolinha aberta. Tá? E a imagem seria todo y pertencente aos reais, de forma que y está entre 0 e 4. Okay? Então, aqui é a imagem e aqui é o domínio. Para ficar mais bonito aqui, né, a visualização, percebam, ó, eu tenho aqui, ó, a função a definida de menos 2 até 2. Ó, essa linha aqui em azul me representa o domínio. E eu tenho aqui que essa linha vermelha representa a imagem. Ou seja, todos os pares ordenados, os infinitos pares ordenados aqui, ó, que se relaciona entre o domínio e a imagem, forma a função. Ok? Conforme eu vou mexendo aqui no domínio, ó, perceba que a imagem vai alterando. É óbvio, porque eu vou aplicando mais números lá na lei da função. Né? Lá eu vou aplicando mais números na lei da função. Então, mais pares ordenados vão sendo criados. Então, o conjunto imagem aqui, né, vai alterando. Uma observação importante é que as funções numéricas são aquelas que têm maior interesse na matemática, né?
Elas são funções em que o domínio A e o contradomínio B são todos subconjuntos de R. Nós vamos chamar essas funções de funções reais de variável real, tá? Em outras palavras, né, isso quer dizer que nós vamos, de agora em diante, né, e vocês vão fazer isso nas disciplinas de cálculo, em todas as outras, nós vamos trabalhar com funções reais, ou seja, que o domínio e o contradomínio são subconjuntos de R, tá? Outra coisa é que f fica completamente definida quando é dado o seu domínio, seu contradomínio e a lei. Isso a gente já viu no vídeo anterior, tá? Quando a gente está trabalhando algum exercício, alguma coisa, e a gente fornece apenas y igual a f de x, sem falar o domínio e a imagem, fica subentendido que o domínio é o conjunto dos números reais x, cujas imagens da função são números reais, tá? Ou seja, D vai ser formado então por todos os números reais para os quais é possível calcular f de x, ok? Por exemplo, ó, tem aqui a função f de x igual a 2x. Se eu não estou falando nada de qual é de f de A em B, f de R em R, f de um conjunto no outro, se não aparece nada dizendo, fica subentendido que o domínio dessa função aqui é todos os reais, de forma que todos os reais que é possível aplicar, fazer a operação aqui na aplicação, tá? E a imagem vai ser formada por todos os elementos resultantes dessa aplicação. Nessa função em particular, o domínio é todos os números reais, tá? Nessa outra função aqui em particular, o f de x igual a 1 sobre x, já fica subentendido que o domínio é todos os reais exceto zero. Tá? Então, por isso que é importante nós entendermos bem o conceito de domínio, como nós já trabalhamos lá em relação. Tá? Então, qual seria o domínio dessa função? Todo x pertencente aos reais, tal que x é diferente de zero. O gráfico de uma função f vai ser o conjunto dos pontos da forma xf de x, quando x varia no domínio de f. Okay? No plano xy, o gráfico de uma função f nada mais é do que o conjunto dos pontos xy que satisfazem a equação y igual a f de x, né? Com x estando no domínio da função. Vamos ver um exemplo aqui para ficar mais fácil. Ó. Vamos considerar a função f de x igual a módulo de x, f de A em B, de forma que A é o conjunto menos 1, 0 e 1, e o conjunto B é o conjunto menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, ou seja, o domínio dessa função é formado por esses três números do conjunto A e o contradomínio é formado aqui por esses 5 números do conjunto B. Aplicando aqui os valores do domínio na lei da função, vamos aplicar primeiro menos 1. Módulo de menos 1 é 1. Ou seja, f, o parzinho menos 1 e 1 pertence à função. Percebam que 1 está aqui no contradomínio. Né? Caso 1 não estivesse no contradomínio, aí a gente não conseguiria formar o parzinho ordenado. Tá? Isso é muito importante. Vamos aplicar o zero na função. Ó. Módulo de zero é zero. Então, o parzinho x0 relaciona com o y0. Está aqui o y no contradomínio. Beleza. E vamos aplicar 1 aqui na função, né? Então, módulo de 1 é 1, então 1 se relaciona com 1. Então, veja, todos os elementos aqui do domínio têm um elemento na imagem, tá? Então, o domínio é todo o conjunto A. E quem foi a imagem, né? Quais foram aqui do contradomínio os valores que usaram? Porque lembra que a gente viu que a imagem é um subconjunto do contradomínio. Ó, foi o 1, o 0 e o 1. Ou seja, o conjuntinho imagem é formado pelos números 0 e 1. Tá? Então, o domínio é todo os números do conjunto A e a imagem o subconjunto de B, 0 e 1. Fazendo a construção no gráfico, ó, nós temos 3 pares ordenados. Então, esses 3 pares ordenados é o menos 1 e o 1, tá aqui. O parzinho ordenado 0 e 0 está aqui. E o parzinho ordenado 1 e 1. Então, esse aqui é o gráfico dessa função, dado esses dois conjuntos de domínio e contradomínio. Agora, veja, se eu definir, né, a mesma função, ó, f de x igual a módulo de x, mas agora com domínio de R em R, ou seja, considerando todos os números reais e tendo contradomínio também todos os números reais, a situação muda um pouquinho. Veja, eu vou ter formado aqui os infinitos pares ordenados do domínio R, aqui em x, que vão levar aqui na imagem. Ele vai me formar esse gráfico aqui,
que ele é formado, na verdade, por infinitos pontos, né, dos pares ordenados que se juntam e formam o gráfico. Nesse caso aqui, ó, o domínio dessa função seria todos os números reais, e a imagem, percebam que são só os valores positivos. Veja, ó, x levando aqui, positivo, leva aqui, positivo, positivo. Quando o x é negativo. E quando o x é positivo também, ó, conforme você vai levando o x aqui no gráfico, ó, ele vai me dando valores positivos, né? E é óbvio que tem que ser positivo, gente. Ó, é a função modular. Né? Módulo, lembra? Ele sempre vai... Qualquer valor que a gente coloque no módulo, ele sempre resulta num cara positivo. Então, qualquer x que eu coloque, sempre vai me resultar numa imagem positiva. Então, a imagem, nesse caso, seria todos os reais positivos. É claro que fazer à mão, né, gráficos de funções, nós até conseguimos quando as funções são simples. Por exemplo, essa módulo de x. A gente vai ver depois as funções afins, funções quadráticas. Algumas funções nós conseguimos fazer à mão. Mas na prática, né, na vida real, na matemática aplicada, quando nós trabalhamos com problemas reais, nós, quando precisamos interpretar uma função que geralmente é complicada, nós usamos programas para isso. Vou mostrar para vocês aqui 2 programas, que eu já até exemplifiquei aqui, né, nesse próprio vídeo, né, nos vídeos anteriores, que é o GeoGebra. Vou abrir ele aqui. Bom, esse aqui é a tela do software GeoGebra. Vocês vão ter uma disciplina específica que chama Tecnologias Aplicadas à Educação, que vocês vão trabalhar bastante com o GeoGebra. Basicamente, percebam que ele tem aqui um plano cartesiano, né, o eixo x, o eixo y. Tem esse campo de entrada aqui, onde eu digito as funções, e vocês vão ver que ele vai aparecer aqui a lei da função aqui para mim. Você pode baixar o GeoGebra gratuitamente no seu computador, tá? Eu sugiro baixar a versão 5, GeoGebra Classic versão 5, tá? Então, por exemplo, vamos construir aqui ó, a função ó, f de x igual a módulo de x. Olha lá, tá aqui a função módulo de x, que foi aquela que a gente viu lá no exemplo. Perceba que ela tem um bico, né? Lá em cálculo vocês vão entender por que tem esse bico. Bom, vamos agora fazer uma outra função aqui, f de x, um pouquinho mais complicada. Digamos, x ao quadrado mais 1. Você vai entrar para x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Perceba que ele me deu uma função aqui que lembra uma parada. Vamos ver uma outra função. f de x igual a seno de x. Ele já me deu a função seno de x. E se eu quero agora a função seno de x vezes x ao cubo. Então, f de x igual a seno de x vezes x ao cubo. Olha lá, ele me deu a função. Percebam que eu posso aumentar, diminuir o zoom, tá? Então, vou tirar aqui um pouquinho o zoom para a gente ver o gráfico dessa função. Nossa, olha que gráfico maluco, né? Imagina fazer esse gráfico à mão, tá? Então, nós podemos estar usando aí o GeoGebra para construir os gráficos. É claro que é muito importante a gente saber fazer alguns gráficos à mão, e a gente vai fazer isso aqui na disciplina, mas ao mesmo tempo é importante também nós conhecermos os programas para estar realizando essas construções. Vocês viram que é bem simplesinho de construir funções aqui no GeoGebra. Você pode baixar aí na sua casa e tentar fazer. Mas nós vamos trabalhar isso numa disciplina específica em um outro momento. Tudo bem, pessoal? Bom, agora né, nós vamos trabalhar com alguns conceitos envolvendo funções. Tá? O primeiro dele é quando que eu tenho duas funções que são iguais. Né? Bom, duas funções f de a em b e g de c em d vão ser iguais se e somente se elas apresentarem, primeiro, domínios iguais, ou seja, o conjunto A tem que ser igual ao conjunto C, contradomínios iguais, então B tem que ser igual a D,
E f de x tem que ser igual a g de x para todo x do domínio. Tá? Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil. Aqui ficou um pouquinho claro a resolução, mas acho que dá para vocês entenderem. Eu tenho aqui o conjunto A, 1 e 2, e o conjunto B, menos 2, 1, 0, 1 e 2. Tem uma f de A em B, dada pela lei y igual a x menos 1, e uma g de A em B, dada por y igual a x quadrado menos 1 sobre x mais 1. Elas são iguais? Bom, vamos ver aqui vamos aplicar 1 e 2 na função. Vamos aplicar aqui 1 e 2 aqui na f. Ó. Então, f de 1 é 1 menos 1, que dá 0, e f de 2 é 2 menos 1, que é 1. Então, a imagem aqui, no caso, é 0 e 1. E está aqui, ó, 0 e 1 está em B. Beleza, então o conjunto imagem ó, é um subconjunto aqui do contradomínio. Está aqui o 0 e 1. Vamos aplicar agora 1 e 2 na G. Tá? Então, G de 1 vai ser 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 mais 1, que é 0. G de 2, 2 ao quadrado menos 1 sobre 2 mais 1, que é 1. Então, veja, embora as leis sejam diferentes, né, mas para todo x do domínio, que no caso aqui era só o 1 e o 2, as imagens foram iguais. Então, para todo x do domínio, me deu uma mesma imagem. Então, mesmo sendo diferente aqui a lei de formação, nós tivemos a mesma imagem. Então, portanto, f e g são iguais, né? Porque elas têm a mesma imagem. Tá? O que eu quero que vocês verifiquem agora? Isso vai ficar aí como exercício. Tá? Dadas as funções f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado e g de x igual a módulo de x, quero que vocês pensem se essas funções são iguais. Tá? Então, lembra, para ser iguais, o domínio tem que ser igual, o contradomínio tem que ser igual, e f de x tem que ser igual a g de x para todo x do domínio. Tá? Então, pausem o vídeo um minutinho e verifiquem se essas duas funções são iguais. Bom, além da ideia de funções iguais, outras duas definições importantes para o trabalho com função é a ideia de função par e ímpar, tá? Que é bem simples também. Veja, se para todo x pertencente ao domínio de f, nós tivermos que f de menos x é igual a f de x, nós vamos dizer que f é uma função par. Da mesma forma, se para todo x pertencente ao domínio de f, nós tivermos que a f de menos x é igual a menos f de x, nós vamos dizer que f é uma função ímpar. Tá? Vamos ver como exemplo para vocês verem como que é bem tranquilo. Ó. Vamos considerar a primeira, a função de r em r aqui, f de x igual a 7x ao quadrado. Será que ela é uma função par? A definição de função par diz o seguinte, né? Para ser par, a f de menos x tem que ser igual a f de x. Então, vamos fazer o teste. Ó. Quem que seria a f de menos x? Seria menos x aplicado na função, certo? Então, eu vou aplicar menos x aqui na função, ou seja, eu vou trocar x por menos x. Então, ó, apliquei menos x na função. Ficou 7 vezes menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado é igual a x, ok? Então, 7 vezes menos x ao quadrado me resulta em 7x. Ou seja, ó, a f aplicada na menos x me resultou na própria f de x. Então, nós vamos dizer que essa é uma função par, certo? Vamos ver mais um exemplo. Ó. F de x igual a x ao cubo. Será que é uma função ímpar? Qual que é a definição de função ímpar? Ó, se eu aplicar f de menos x, isso vai me dar como resultado menos a f de x. Então, vamos fazer o teste? Vamos aplicar menos x na função. Ó. Vamos aplicar aqui menos x na função, ou seja, eu trocar x por menos x. Então, vai ficar menos x ao cubo. Menos x ao cubo é menos x vezes menos x vezes menos x, que vai dar menos x ao cubo. Ou seja, perceba ó, que menos x aplicado na função me deu o oposto de f de x. Ó, me deu o oposto de f de x. Portanto, a função x ao cubo é uma função ímpar. Ok? Vamos ver esse terceiro exemplo. Ó. Será que a função f de x igual a 4 sobre x menos 6 é par ou é ímpar? Bom, vamos fazer o teste. Né? A gente viu que tanto para ver se a função é par ou se é ímpar, a gente tem que aplicar o menos x na função. Se o resultado for a própria f de x, a função é par.
Se o resultado for o oposto da f de x, a função é ímpar. Então vamos aplicar aqui ó, na função f de x igual a 4 sobre x menos 6, vamos aplicar menos x nessa função. Tá? Então trocando x por menos x, ó, vai ficar 4 sobre, ó, no lugar de x eu vou pôr menos x menos 6. Vou colocar o menos nessa expressão aqui, ó, um menos x menos 6, dá para pôr o menos em evidência. Então coloquei em evidência, isso vai ficar da forma menos 4 sobre x mais 6. Ó, porque o menos foi em evidência, aqui fica mais, tá? Então, isso vai me dar menos 4 sobre x mais 6. Bom, apliquei a menos x na função, esse resultado ó, não é 4 sobre x mais 6, ou seja, esse resultado não é igual a f de x, então ela não é par. Eu apliquei também a menos x na função, né, deu esse resultado, e isso não é o oposto da f de x, porque para ser o oposto da f de x, aqui deveria ser x menos 6, mas não é. Né? Então, não é nem o oposto e nem é igual. Então, aqui a gente tem uma função que não é nem par nem ímpar. Tá bom? Graficamente falando, né, eu vou mostrar ali o GeoGebra, uma função vai ser par se somente seu gráfico não for alterado quando nós refletimos ela no eixo vertical. O que isso significa? Ó, vamos fazer aqui no nosso exemplo a função 7x², a gente viu que ela é par. Vamos construir aqui a função 7x ao quadrado. Então, f de x igual a 7 vezes x ao quadrado. O que significa dizer que ela é par? Significa que se a gente refletir ela aqui no eixo y, ó, se eu refletir ela aqui no eixo y, ela não é alterada. É como se fosse um espelho, tá vendo? Ó, como se o eixo y fosse um espelho. Ó. Então, refletir ela aqui, ela não é alterada. Então, toda função que tem essa característica, ela vai ser uma função par. Vamos ver outros exemplos. Ó. A função meio x à quarta. Ó, função meio... Deixa eu diminuir o zoom aqui. A função meio x à quarta, ela é par, tá vendo? Ó, percebam que ela é refletida no eixo y e ela não se altera. Ok? Bom, da mesma forma, ó, uma função é ímpar se somente seu gráfico não for alterado quando ele é refletido sobre o eixo agora horizontal. Vamos ver aqui ó, um exemplo da função do nosso exemplo. Né? Foi f de x igual a x ao cubo. Olha, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Percebam, ó, se eu refletir aqui a função ó, no eixo x, ela não se altera. Ó. Então, quer dizer, essa parte aqui é exatamente a mesma. Né? Esse gráfico é exatamente igual a esse, mas ele está refletido no eixo y. Você falou, professor, mas ele não está exatamente refletido como espelho? Não, porque se tivesse, não ia ser função, né? Porque se esse lado da função tivesse aqui, a gente ia ter um domínio do x para duas imagens. Então, ele sempre vai ser refletido ao inverso no eixo y. Né? Então, perceba ó, que ele não se altera. Vamos ver outros exemplos aqui. Ó. 4x elevado à sétima. Olha só, percebam que esse pedaço da função é igualzinho a esse pedaço da função. Tá refletido no eixo y. Ok? Bom, agora nós vamos ver 3 outras definições que vão ser bastante importantes né, no trabalho com funções e, no nosso caso em particular, para trabalhar com função inversa. Mas no cálculo como um todo, pessoal, esses conceitos são muito importantes, vocês vão estar usando eles aí corriqueiramente. Tá? Primeira definição é o conceito de função injetora. Tá? Função injetora é um tipo específico de função onde cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Tá? Ou seja, cada elemento da imagem está ligado a um único elemento do domínio. Então vamos considerar esse exemplo aqui. Ó. Dado o conjunto A igual a 0, 1 e 2 e o B menos 1, 0 e o B, né? Menos 1, 0, 1, 2, 4 e 6. Eu tenho uma função aqui de A em B definida por f de x igual a 2x. Percebam que para cada elemento aqui, ó, vou aplicar o zero na função. Ó. O zero
aplicado na função vai me resultar 2 vezes 0, 0. Vou aplicar 1, 2 vezes 1, 2. Vou aplicar o 2, 2 vezes 2, 4. Então, a imagem aqui dessa função vai ser o subconjunto de b, 0, 2 e 4. Então, percebam que essa função vai ser injetora porque cada elemento aqui da imagem, né, do subconjunto, tem apenas um elemento aqui do domínio. Tá? Então, quando essas coisas acontecem, nessa situação, a gente fala que essa função é injetora. Ou também, né, eu poderia dizer o seguinte, ó, que f é injetora se e somente se, para A diferente de B, vai implicar que f de A é diferente de f de B, para qualquer A e B pertencente ao domínio. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada elemento aqui do domínio, ó, vai, aplicado na função, vai me resultar em valores diferentes. Ou seja, ó, se 0, né? Se eu considerar aqui, por exemplo, 0 e 1, f de 0 vai ser diferente de f de 1. Se eu considerar 1 e 2, f de 1 vai ser diferente de f de 2. Ou seja, então, cada elemento aqui do domínio vai ter apenas um elemento lá da imagem. Quando isso acontece, nós falamos que a função ela é injetora. Tá? Outra definição importante é o conceito, são funções, né, do tipo que nós chamamos de sobrejetora. Funções sobrejetoras são funções em que todos os elementos do contradomínio estão relacionados a pelo menos um elemento do domínio. Tá? Veja, nesse caso aqui, essa função é injetora, porque ó, cada elemento, cada imagem aqui só tem um cara do domínio correspondente, ou seja, A diferente de B implica que f de A é diferente de f de B. Mas percebam que elementos aqui do contradomínio não ficaram sem relacionar, né? Então, a imagem foi um subconjunto aí do contradomínio, ficou alguns caras de fora, tá? A sobrejetora, elas vão ser funções em que todos os caras do contradomínio se relacionam com pelo menos um elemento do domínio, tá? Então, veja, eu tenho aqui, se eu considerar agora aqui a função 2x, mas agora de R em R, ó, se eu considerar a função 2x agora de R em R, nós vamos ter que a função é sobrejetora. Por quê? Olha, de R em R, qualquer x aqui de R, ó, vai me resultar aqui numa imagem que também vai formar o próprio conjunto R. Então, quer dizer, eu sempre consigo encontrar x que vai completar todo o conjunto dos números reais. Então, por exemplo, para x igual a 0, y vai ser 0. Para x igual a 1, y vai ser 2. Fala, mas e entre 0 e 1? Pega qualquer elemento entre 0 e 1 e aplica na função, você vai achar caras aqui no conjunto dos números reais. Então, veja, nesse caso, ó, f de x igual a 2x de R em R, a imagem da função é, na verdade, o seu próprio contradomínio. Então, quando isso acontece, a gente tem uma função que é sobrejetora. Já se você considerar ó, a função 2x de n em n, ela não vai ser sobrejetora. Por quê? Porque eu consigo pegar todos os números naturais aqui, eles vão fornecer como imagem não o próprio conjunto dos números naturais, mas o conjunto dos números naturais pares. Então, veja, mudando o domínio e a imagem, eu passo de R em R, eu tenho uma função que é sobrejetora, porque o contradomínio vai dar, na verdade, toda a imagem. Mas se eu considerar aqui dos naturais nos naturais, é só a gente testar. Ó. Então, vamos trocar aqui por 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, percebam que a imagem é o conjunto 0, 2, 4, 6, 8. Percebam que os números ímpares estão ficando de fora. Então, ela não é sobrejetora. Tá? Então, veja, eu tenho uma função que é sobrejetora, se for de R em R, mas a mesma lei de formação de N em N não faz ela ser sobrejetora. Então, em linguagem matemática, f vai ser sobrejetora se e somente se para qualquer y pertencente a B existe x pertencente a A, tal que f de x é igual a y. Ou seja, para qualquer y pertencente a B, vai ter um x pertencente a A, tal que a f desse x resulta no y. E por fim, a gente tem também o conceito de função bijetora, tá? Uma função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então, ela tem que ser bijetora, ou seja, cada elemento do domínio tem que se associar com apenas um elemento da imagem.
e ela tem que ser sobrejetora, ou seja, todos os elementos da imagem, ou é melhor, a imagem é igual ao próprio contradomínio. Então, um gráfico para representar uma função objetora é essa, ó, veja, cada elemento do domínio se relaciona com apenas um cara da imagem, e a imagem forma todo o contradomínio. Um exemplo, ó, eu tenho aqui, ó, conjunto A, 0, 1 e 2, conjunto B, 0, 3 e 6, função de A em B, f de x igual a 3x. Percebam, ó, que trocando aqui x por 0, 1, 2, 0, 1 e 2, a gente vai ter 0, 3 e 6. Ou seja, 0 se relaciona com 0, 1 com 3 e 2 com 6. Então, cada elemento se relaciona com apenas um da imagem, e a imagem é exatamente igual ao contradomínio. Ok, pessoal? Bom, agora nós vamos para a última parte, né, desse vídeo, que nós vamos ver a ideia de composição de funções. Tá? Suponha duas funções f e g. Uma coisa importante, né, que eu não mencionei anteriormente, é que f mais g, f menos g, f vezes g e f sobre g é definida da seguinte forma. Deixa eu marcar aqui, ó. F mais g de x vai ser a f de x mais a g de x. A f menos x de x vai ser f de x menos g de x. F vezes g de x vai ser a f de x vezes a g de x. E f sobre g de x vai ser a f de x sobre a g de x. Ou seja, para eu fazer esse tipo de composição, né, eu posso estar somando as funções, subtraindo e tudo mais. Né? Olha aqui um exemplo bem simples. Ó. Seja f de x igual a raiz de x menos 3 e g de x igual a raiz de 8 menos x. Determine f mais g de 5. Tá? Bom, por esse conceito, por essa ideia que a gente viu, né, f mais g de 5 vai ser f de 5 mais g de 5. F de 5 vai ser raiz de 5 menos 3 e g de 5 vai ser raiz de 8 menos 5. Isso dá raiz de 2 mais raiz de 3. Da mesma forma, ó, determine uma fórmula para f mais g de x. Bom, a gente viu que f mais g de x é só a gente fazer f de x mais g de x. Então, eu vou somar as duas leis aqui da função. Ó. Raiz de x menos 3 mais raiz de 8 menos x. Como eu não consigo melhorar essa soma, essa é a lei. A gente para aqui. Essa é a lei de f mais g de x. Mais um exemplo. Ó. Calcule f vezes g de 5. Né? Bom, como eu já tenho aqui, ó, como eu já sei que a f vezes g de x é igual a f de x vezes a g de x, eu posso encontrar a fórmula primeiro e fazer a troca, né? Trocar aqui, no caso, x por 5. Ó. Então, f vezes g de 5 vai ser raiz de 5 menos 3 vezes raiz de 8 menos 5. Isso dá raiz de 2 vezes 3, que é igual a raiz de 6. Bom, agora eu quero que vocês considerem uma função h de R em R com a seguinte lei, né? H de x é igual a raiz de x mais 3. Primeiro, né, percebam que o domínio dessa função ele é dado dentro do intervalo fechado menos 3 até infinito positivo. Tá? O que eu quero que vocês percebam? Né? Essa função h de x ela é calculada da seguinte forma. A lei dela, né, é da seguinte forma. Primeiro, adicione 3 a x. Tá aqui, ó, adicione 3 a x. E depois, efetue a raiz quadrada dessa soma. Tá? O que eu quero que vocês percebam? Que essa função h de x ela pode ser decomposta em duas outras funções. Ela pode ser decomposta, primeiro, numa função g de x, que é adicione 3 a x. Como que eu adiciono 3 a x? Você vai escrever x mais 3. Tá? E numa outra função f, que seria a segunda parte. Ó, efetue a raiz quadrada dessa soma. Ó. Efetue a raiz quadrada, ou seja, eu tiro uma raiz de x. O que eu quero então que vocês percebam? Que essa função aqui, h de x igual a raiz quadrada de x mais 3, ela pode ser escrito como a raiz quadrada da g de x. Pode ser escrito como a raiz quadrada da g de x, né? Que a g de x adicione 3 a x. Mas a raiz quadrada de g de x
seria, na verdade, a função f aplicada na função g. Olha, raiz quadrada da g de x seria a função f aplicada na função v, na função g. Então, o que eu posso pensar aqui? Que a função h nada mais é do que a função g aplicada na função f, ok? Ou seja, seria a f da g de x, tá? Se f e g forem funções, então a composição de f e g, que a gente vai representar isso por f bolinha g, eu leio f bola g mesmo, tá? Ou f composta g. Ela vai ser definida da seguinte forma, ó. F bola g de x vai ser igual a fg de x, que é igual a f da g de x, tá? O domínio de f composta g ou f bola g é o conjunto de números x tais que f da g de x faça sentido, tá? Algumas observações importantes. Primeiro, a ordem na composição. A ordem na composição importa. Veja, nesse caso aqui do nosso exemplo, f de g de x resultava em h de x, né? Resultava então na função raiz quadrada de x mais 3. Agora, veja se a gente fizer o contrário, ó. G bola f de x, ou seja, eu vou aplicar a função f na função g de x, tá? Lembrando, ó, a função g era x mais 3, né? Adicione 3, e a função f era tire a raiz, né? Ou seja, raiz de x, tá? Se a gente inverter a ordem, ó, a f de g de x era a raiz quadrada de x mais 3. Agora, se a gente inverter a ordem, eu calcular a f, aplicar, né, calcular a g da f de x. Isso aqui, ó, o que eu vou fazer? Isso aqui significa que na g de x, eu vou trocar x por f de x, ok? Ó, se eu aplicar a função f na g, né, ou seja, fazer g de f de x, eu vou trocar o x por f de x. Então, g de f de x é igual a f de x mais 3, certo? Porque a função g, ó, é x mais 3. Então, vou trocar aqui o x por f de x. E a gente sabe, ó, que a função f de x, ó, ela é definida aqui por raiz de x. Então, veja, g da f de x é igual a raiz quadrada de x mais 3. Vejam, é diferente. Então, a ordem faz diferença na composição. Tá certo? Vamos ver um exemplo aqui para ajudar a entender melhor. Vamos considerar as duas funções. Ó. F de x igual a 1 sobre x a x menos 4 e g de x igual a x ao quadrado. Vamos determinar f bola g e seu domínio. Tá? F bola g vai ser a f, a g de vai ser a f da g de x. Ou seja, no lugar de x aqui na f, eu vou trocar pela g de x, ok? Então, isso aqui vai me resultar em 1 sobre g de x menos 4, tá? A g de x a gente viu que é x ao quadrado. Então, agora eu troco aqui a g de x por x ao quadrado. Então, 1 sobre... Então, perdão, f de g de x é 1 sobre x quadrado menos 4, tá? Qual que é o domínio dessa função composta? Lembra, né, que o domínio é algo que faça sentido para essa função. Perceba que o domínio aqui vai ser todo o x ao quadrado menos 4 diferente de zero. Então, o domínio é todo o x que é diferente de mais ou menos 2. Tudo bem? Vamos determinar agora, usando esses mesmos valores, né, g bola f, ou seja, g de f de x. Tá? Então, g de f de x... Na função g, eu vou trocar o g aqui por f de x. Então, vai ficar f de x ao quadrado, ok? Porque a função g de x é x ao quadrado. Então, vai ficar, ó, g de x ao quadrado. A gente viu que g de x é 1 sobre x menos 4. Então, perdão, a gente viu que f de x é 1 sobre x menos 4. Então, eu troco aqui, ó, f de x por 1 sobre x menos 4. Então, g da f de x, ou g bola f de x, é, na verdade, 1 sobre x menos 4 ao quadrado. Tá? O domínio dessa função, que aí a gente, óbvio, pode levar ao quadrado, né? 1 ao quadrado é 1, x menos 4 ao quadrado, a gente pode deixar assim ou você abre também, né? Tanto faz. O domínio aqui, então, dessa função vai ser todo x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 4.
Bom, pessoal, o vídeo ficou um pouquinho longo, tá? Mas com isso eu encerro essa primeira parte de funções. Vocês já têm condição de fazer a lista 1, então já peguem e comecem a fazer a lista 1. E eu vou gravar mais um vídeo que a gente vai estudar um tipo específico de função. Tudo bem? Então, bom trabalho, aproveita para fazer a lista e dúvidas, me escrevam.